7 anos de educação física, 7 anos de bodybuilder. Eu vou falar uma coisa pra vocês que vai totalmente contra aquilo que eu acreditava e aquilo que muitas pessoas acreditam. Fica nesse vídeo, eu vou te falar. Pessoal, então, fiz a faculdade de educação física. Tá? Quando eu comecei, o bodybuilder ele estava ali em ascensão, né? Então tinha ali uma galerinha já produzindo um conteúdo. Não era tão acessado, chegou na pandemia, deu um boom, né? E aí, pelos vídeos viralizarem, ficou um assunto mais popular. Nesse meio tempo, então, tudo que veio do bodybuilder, questão de dieta, hormonal e treino, veio à tona também. Bodybuilder, eles precisam de uma certa particularidades para manter, né, tudo ritual que eles se baseiam. Então, às vezes dieta restrita, às vezes treinar até a falha com um monte de exercício, um monte de repetições, hormônio também, você usar um monte, não sei do que, e na verdade não é bem assim, tá? Quando a gente está falando de dieta, a gente tem que analisar os macronutrientes. Macronutrientes seriam ali principalmente carboidrato, proteína e gordura. Toda a fonte de macro, se você consumir, bater ali as calorias que você precisa, tá? Se você quer ganhar, adicionar um pouco mais daquilo que é o seu gasto normal. Se você quer perder, adicionar um pouco menos. Adicionar não, retirar um pouco menos, você vai ter o resultado. Isso quer dizer que você não precisa dar batata doce, você não precisa ficar se empanturrando de frango sempre, você não precisa ficar comendo mingau de aveia com whey todo santo café, tá? É só você analisar aquilo que você precisa em termos de caloria, tá? Contabilizar, né? Então, por exemplo, digamos que 100 gramas de aveia vai te dar um aporte aí de mais ou menos umas 400 calorias. Essas 400 calorias, ao invés de você consumir aveia, você pode muito bem consumir pão francês. Consumindo aí mais ou menos uns 2 pães francês já vai dar cerca de 400 calorias. Então um pouco menos. É muita bitolação, tá? Eu entendo que o bodybuilder ele é uma pessoa que vai levar tudo ao extremo, tá? Mas isso não significa que a pessoa que leva ao extremo, que faz uma dieta regrada, ela vai ser a campeã ou vai ser a melhor, tá? Então, para o pessoal que não pratica o esporte, separa um pouquinho, tá? Senão vocês vão ficar bitolados. Toda vez que vocês saírem da dieta, vocês vão começar a se culpar. Não é bem assim, tá? Então, questão de dieta, você não precisa ficar comendo batata doce, aveia, arroz toda hora para crescer. Esses alimentos de fato eles são muito nutritivos, fazem muito bem para a saúde, tá? O tipo de ganho que você vai ter vai ser um ganho mais seco, né? Vai ser comida limpa, tá? Mas se você souber aí montar a sua dieta, você pode até mesmo ter uma refeição livre todos os dias, tá? Você pode se beneficiar disso. Em relação a treino, pessoal, infelizmente, em todos os âmbitos, tá? A gente está falando de política, a gente está falando de esporte, a gente está falando de qualquer coisa. Há uma filosofia de separar para conquistar. Então eu falo que uma coisa é ruim para mim colocar a minha ideia e aí ganhar seguidores. E aí fica aquele crossover, aquela batalha, aquela disputa de qual é melhor, qual é melhor. Cara, todos os estudos que você vê de hipertrofia fala que se você treinar com baixa carga e altas repetições, você tem estímulo de hipertrofia. Se você treinar com alta carga e poucas repetições, você também tem estímulo de hipertrofia, tá? Por experiência própria, os dois vão te dar resultados. Porém, eu, Leandro, como pessoa, como educador físico, prefere trabalhar com cargas um pouco maiores, entendeu? Por quê? Uma que eu vou otimizar a força do aluno ou a minha força. Uma que essa carga vai gerar uma tensão sobre os tendões, isso vai gerar uma adaptação em cima desses tendões, então eles vão ficar mais fortalecidos, tá? E o tipo de musculatura
é muito diferente, parece que quando você trabalha com carga, uma musculatura mais densa, tá? Mas isso não é regra, tá, pessoal? Isso não é regra. Se você não quer treinar com altas cargas, você pode muito bem colocar uma carga média e fazer até a repetição, até a falha. Isso vai criar um senso de resistência muito grande, tá? Isso vai te dar uma condição muito grande. Então, não caia nessa de demonizar uma teoria ou outra. Bom, todos são estímulos. Se você tirar o seu corpo da zona de conforto, você vai ter resultado. Esteroides anabolizantes. Vamos lá. Primeiramente, desmistificar de que o esteroide anabolizante ele é o segredo. Esteroides anabolizantes vão sim acelerar o seu processo, tá? Mas isso não quer dizer que é igual um procedimento estético. Às vezes eu vejo os comentários da galera que tipo faz com que o seu anabolizante é uma coisa dos deuses, como se você fosse aplicar e seu músculo ia crescer do nada, quando na verdade você está colocando uma substância que você já produz. Ela vai estar em quantidade maior, portanto vai estar mais biodisponível. Estando mais biodisponível, ela vai ser utilizada para isso, entendeu? Então, tudo ali no seu corpo vai ficar propício para o crescimento. Porém, se você não treinar, se você não fizer um mínimo de dieta, seus resultados vão ser, tipo, muito ruim, entende? E você não precisa de muita dose, principalmente para quem vai começar a utilizar. Você utilizar uma testosterona como base, tá? Testosterona você tem enantato, você tem durateston, você tem propionato, você tem deposteron. O que muda? Muda o éster. Éster é o tempo, né? A molécula ali, o quanto fica no seu organismo. Então tem éster mais longo, tem éster mais curto, tem éster de média duração. Isso vai determinar quanto tempo a droga vai girar ali no seu corpo, tá? Particularmente eu prefiro muito mais o enantato de testosterona. Ele não é encontrado em farmácia comum, tá? Na farmácia vocês vão encontrar durateston, deposteron. Que eu saiba, essas são as mais populares que você consegue encontrar mais fácil, tá? Mas ainda assim muito caro, a quantidade muito pouca. Óbvio, são coisas boas, pode ser que bata mais do que os laboratórios clandestinos, mas ainda assim é muito caro, tá? Então você não precisa de grande quantidade. Você que está começando a fazer um ciclo, você jogar 1 ml por semana, pode ser 1 ml inteira ou dividir. Geralmente você dividir essa 1 ml na semana acaba ficando um pouquinho melhor, porque evita oscilações muito brutas de pico, né, do hormônio. Porque você aplica um hormônio em você, o corpo ele entende que esse hormônio é ali a testosterona, né, pelas moléculas já conhecidas do seu corpo. E aí o pico de quando ele está numa concentração maior e depois ele vai caindo. Então você prestar atenção, né, na hora de utilizar, talvez fracionar a dose, você acaba mantendo um pico mais fásico e não tão bruto e queda. Base, tá? Então testosterona em qualquer ciclo, principalmente para você manter as funcionalidades de um homem, tá? Então e não se iluda, tá? A testosterona injetável, ela desregula muito o hormônio. Então ela pode subir estradiol, pode subir progesterona, pode subir DHT. Se você tem essas desregulações, pode ser que afete sua libido, pode ser que você tenha espinhas, pode ser que você tenha queda de cabelo, tá? Então nem tudo aí é um parquinho que você não vai pagar um preço, tá? Graças a Deus, eu tive muito pouco efeito. No começo foi espinha, tá? Hoje meu cabelo está um pouquinho mais ralo, mas ainda tenho, ok? E aí, fazendo o ciclo, montando o ciclo com a testosterona, você pode entrar com uma outra, né, tipo de esteroide anabolizante, que eles são derivados do DHT, que no caso são a nandrolona, que é a DECA, que também é encontrado no mercado, na farmácia. Você tem aí a hemogenin, você tem outros hormônios que você pode colocar juntamente com a testosterona. Mas se você nunca usou, a testosterona já vai o suficiente, você já vai ter ganhos com ela, tá? Mas aí os outros hormônios são para você trabalhar mesmo o anabolismo. Então o que acontece? Quando a gente toma a testosterona, ela se converte muito em outros hormônios. Quando você toma um hormônio que é derivado do DHT, não tem tanta conversão. Isso faz com que você aproveite melhor, né, essa droga, esse hormônio,
pro anabolismo. Então ela fica ali, biodisponível ali, para fazer a síntese proteica, vai aumentar sua força, vai trabalhar toda a reestruturação. Obviamente, tá? Tô falando isso daqui, pessoal, uma experiência própria, como grande parte dos estudos que eu busquei. Muito porém, para você fazer a coisa mais segura possível, é recomendado uma indicação médica. Antigamente, você ia no médico pedir isso daí, os caras xingavam você. Os caras, você vai tomar isso daí, que não sei do que e tudo mais, né? Engraçado que a pessoa pode virar alcoólatra aí e ninguém fala nada. Mas beleza, é a vida. Hoje já tem médico já especializado nessa parte hormonal, tá? Especialmente médico do esporte, que ele vai mais pela performance. Os endócrinos, eles têm uma visão mais terapêutica da testosterona. Inclusive, a testosterona é um medicamento, tá? Tem-se muito preconceito e tudo mais, mas ela é um medicamento que tem a sua finalidade, né? Obviamente que aí a galera está usando para uma finalidade mais estética, porém a finalidade da testosterona é você repor mesmo um hormônio, assim como uma mulher faz a reposição, né, do estrogênio e tudo mais, quando ela está ali no tempo da menopausa, o homem também precisa fazer essa reposição. Só que deixa eu contar uma coisa pra você, tá? Quietinho aqui, ó, porque senão a Pfizer, a AstraZeneca vai me fuder. Grande parte de todas as comorbidades que os homens sofrem é por conta da taxa hormonal. Então assim, qual que é mais fácil para a indústria farmacêutica? Te vender um coquetel de remédio para pressão, para colesterol, para diabetes, que você vai ter que sempre comprar isso em grande quantidade, ou te dar uma dosinha de testosterona aí, que é muito mais barato e você não precisar dessas outras coisas, entende? Então infelizmente a gente está cercado num mundo que vai visar sempre a grana. E aí eu não vou falar isso pra você, tá? Então desmistificando um pouquinho dessa parte dos esteroides, tá? Desmistificando um pouquinho dessa parte da dieta. Veja bem, pessoal, não estou falando para você viver de porcaria. A gente tem alguns exemplos de pessoas que tentaram ir para esse lado. Tem um rapazinho chamado Sansulik, é um influenciador, bodybuilder, já competiu, que ele seguia muito essa linha de sujar bastante dieta. E você vê nitidamente que a partir do momento que ele começou a limpar um pouquinho mais a dieta, o físico dele melhorou. Mas ele teve grandes resultados comendo besteira, porcaria, né? Teve uso hormonal, isso ajuda a reparar os estragos que uma dieta má causa. Isso é verdade. Mas eu digo pra vocês, né, principalmente quem não vai ser atleta, que quer colocar um corpo mais estético, não se bitole tanto nisso, tá? Você fazendo 4 refeições no dia, né, repartidas aí entre carboidrato e proteína, já é o suficiente, tá? Hoje o chat GPT já consegue fazer isso pra você. Hoje o chat GPT já consegue até te dar um ciclo completo, tá? Se você quiser aí. Não indico, ok? Mas você já tem esse aporte. É isso, galera. Eu espero que as coisas que eu falo aqui vocês não usem para o mal, tá? Mas também só para clarear um pouquinho, é aquilo, a rede social tá pregando muita perfeição, e às vezes é uma perfeição ilusória, que até as próprias pessoas que estão falando que estão fazendo, elas não estão fazendo, né? Eu falar que estou fazendo aqui na câmera é uma coisa, por trás da câmera fazer outra coisa, né? Já é outra coisa. Fechou? Lembrando bem, para finalizar esse vídeo e não ter ninguém enchendo o meu saco, não tendo legislação nenhuma aqui enchendo o meu saco, sempre quando vocês precisarem de orientação, procure um profissional. Então, se você precisar de uma orientação de treino, procure um profissional de educação física. Se vocês precisarem de uma dieta balanceada, montada, por mais que o ChatGPT te forneça isso, mas uma pessoa, um nutricionista, ele vai ser mais empático, ele vai analisar toda essa rotina e talvez consiga aí montar todo um plano que vai servir para você. Então não dá para descartar esses profissionais, tá? Assim como não dá para descartar um profissional de educação física para montar o seu treino, para analisar toda a sua estrutura, você não pode descartar um médico nessa questão hormonal e você não pode descartar um nutricionista nessa questão dietética, tá? Mas eu entendo, né? Tem gente que não tem condição, eu não tive condição, tá? Ou eu comprava a dieta, ou eu pagava um nutricionista, ou eu usava o hormônio, ou eu pagava um médico. Então, obviamente, se você tem condições em vista, tá, na maneira mais saudável possível, né, para você ter longevidade, tá? O importante é fazer aquilo que gosta e fazer aquilo que gosta por bastante tempo, né? E não cair duro aí, ok? Porque fez merda, né? Porque
viu que um atleta tomou tal dose, e aí você, pequeno gafanhoto, sem experiência nenhuma, sem receptor nenhuma, vai lá e quer tomar a mesma dose do atleta, achando que a dose que é o segredo. Na verdade não é todo um contexto, tá bom? Espero que vocês aí tenham curtido. Não deturpem isso daqui, tá? Mas usem como forma de conhecimento aí, tá? E de tirar um pouco dessa pressão também sobre dieta, treino. Mano. Fechou? Tamo junto, galera. Deus abençoe vocês aí, se cuidem. E é isso. Se inscreva, dá o link, comentem, tá? A gente tá aí pra sanar dúvidas de vocês e ofertar esse serviço, tá bom? Senão não tem por que eu estar aqui. Falou, tchau.